Olá, tudo bem? O programa Empreende São Paulo de hoje vai falar sobre a desaceleradora de negócios, uma modalidade nova no mercado de startups. Ao menos 25% das startups quebram com um tempo menor ou igual a 1 ano. 50% morrem com um tempo menor ou igual a 4 anos. 75% quebram com um tempo menor ou igual a 13 anos. Dentre as milhares de possibilidades, a governança é um pilar de suma importância e que merece a atenção do empreendedor neste período de transformação. Afinal, o futuro do negócio está na consistência de gestão. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ricardo Voltan, que é empreendedor. Ricardo é profissional de negócios e, desde 2011, empreendedor reconhecido no circuito de inovação do Open Innovation BR. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco, né? Esse nome, ele já... Eu aposto que o empreendedor ele dá ele leva um susto, né? Desacelerar para continuar. Como é que funciona isso? É bem interessante. Os empreendedores com os quais nós conversamos, eles se surpreendem muito. Como assim desaceleração? O que é isso? É no sentido da palavra desacelerar. A gente vive num mundo muito acelerado, né? Nós falamos hoje que a gente não vive mais 24/7, sim 36/7. Então os empreendedores levam um grande impacto. O que é desacelerar? Desacelerar realmente é você voltar na sua essência, na essência do seu negócio, reestruturar ele totalmente, trazer governança, trazer um impacto muito forte na gestão da sua operação para que você consiga se desenvolver perenemente e realmente trazer capital para dentro da sua operação. Os investidores estão sentindo isso e vendo isso com muito bons olhos, porque automaticamente a gente está mitigando o risco que hoje ele está tomando, que é extremamente alto. O que é governança nesse ambiente de startups? A governança no ambiente de startups, ela é muito parecida com a governança quando você fala de uma grande empresa, de uma multinacional. A diferença é muito mais ágil, ela é muito mais simples, compõe sim todas as infraestruturas que a gente conhece dentro de uma grande corporação. Você tem um conselho consultivo, você tem a questão do voto, de quem vota, de quem não vota, você tem um acordo societário e nesse acordo não necessariamente é quem está no contrato social. Você pode ter os dois ou três sócios no contrato social e ter mais 3 que faz parte de um acordo de sócios. Então, toda essa infraestrutura que compõe essa operação, né, as estratégias de negócio, de tomadas de decisões, de olhar novos mercados internacionais, então toda essa composição de pensamento e raciocínio é que traz dentro da governança corporativa. Imagino que nessa hora você deve ver um padrão recorrente nas startups e esse padrão deve ser um motivo aí, um dos motivos ou vários motivos principais pelos quais elas quebram aí nesse primeiro ano, nesses primeiros 2 anos e tal. Quais são esses motivos? Os motivos principais aí são muito a própria gestão, muito desacordo entre os sócios. Eles se perdem muito na essência do negócio, então começam a criar novas oportunidades que a gente chama de spin-offs. Eles vão criando variantes da própria operação e acabam se perdendo nessas variantes. E aí você tem o que a gente chama de burn rate, que é a hora que você gasta dinheiro sem saber por onde. Você começa a fazer contratações de produtos, de softwares, até de pessoas de uma maneira errônea, né? Sem especialidade. Então, você não consegue entrevistar muito bem um profissional que você quer trazer para dentro da sua operação, porque você não tem expertise de contratação. Então, numa entrevista, você deixa passar algumas coisas muito importantes. E nessa, as pessoas acabam sendo contratadas por dinheiros relativamente elevados, não a média de mercado convencional, mas para uma startup isso é um custo oneroso que pode sacrificar a operação lá na frente. Você falou para mim antes, a gente estava conversando antes aqui na maquiagem, estava dizendo que muitos sócios estão ali prontos para botar a mão na massa, mas eles se esquecem de uma série de outros fatores dentro da empresa. Esse é um deles, né? Esse é um deles. Compra de máquinas, contratação de pessoal. Esse é um deles. Quando a gente fala muito de softwares, né, a gente vê hoje muito na inovação a entrada de tecnologias. E essa entrada de tecnologias é um grande problema, porque você acaba contratando especialistas de uma maneira errada.
A gente vê muitos negócios se perderem no tempo, perderem o tempo, como a gente fala, a janela da oportunidade, por causa desse pênalti, né? Quando você contrata ou uma fábrica de software ou um especialista em específico de forma errada. Como que o que hoje uma startup precisa ter em mente, o que as pessoas que trabalham numa startup precisam ter em mente em relação, você falou em perder o tempo, né? Perder o tempo do negócio. Por que elas perdem o tempo no negócio? Porque elas não estão atentas ao mercado, porque elas não controlam ali todo o fluxo de operação. Queria que você detalhasse mais para a gente. É muito mais no fluxo da operação. Elas estão super atentas à oportunidade do mercado, sim, mas o mercado ele gira muito rapidamente. Então, esse tempo da operação ele é muito importante. Isso tem que estar muito ajustado com o tempo da oportunidade do mercado. Ah, mas tem muito mercado. Tem, mas as janelas das oportunidades elas vêm e vão. Tem momentos que você pode ter uma oportunidade muito grande, você ser único dentro da operação, né? Ser único dentro deste mercado e ter uma oportunidade muito de navegar sobre um mar azul, como a gente fala, né? E aí você perder essa janela, você pode ter concorrentes entrando, não entregando a mesma coisa que você, mas começam a ter um ganho de mercado que você deixou para ele, e aí você vai ter que fazer muito mais força para ser tão competitivo. Dá um exemplo prático aí de mercado, de janela, de operação, Olha, um exemplo né, no dia a dia. Tá. A gente fala hoje muito no descarte de alimento, né? Há um ano atrás isso estava em alta muito intensa. Então existia uma janela de oportunidade de mercado muito grande. Continua existindo sim, mas você já tem várias startups atuando em várias vertentes nisso. Há um ano atrás você tinha 3 no máximo. Hoje você tem os eventos, semana passada teve um evento na área de food waste, como a gente chama, que já há várias soluções acontecendo e algumas já muito bem aceleradas no processo, muito bem desenvolvidas, né? Então, tem startups que lá atrás, ano passado, tinham uma oportunidade, perderam um pouco né, a velocidade, porque erraram na parte de tecnologia, erraram na parte de gestão, e agora estão fazendo uma força muito grande para retomar e estar próximo, um pouco difícil estar junto, porque essas que entraram no mercado já se distanciaram, né, para chegar próximo delas. Então, isso é uma perda de janela. Tô vendo, me parece um pouco um ambiente meio como uma corrida mesmo para chegar ali, né? Quer dizer, a partir do momento que você ficou para retardatário, você perdeu o time do negócio. Ali. Exatamente. E aí você tem que investir muito mais força, às vezes muito mais dinheiro para se alavancar. Para tirar esse gap aí da história. Exatamente. E a vantagem de chegar primeiro é que você define muitas vezes o mercado, é isso? Você define algumas regras do mercado. Né? Você tem a desvantagem de ser o desbravador, mas você tem a vantagem de definir algumas regras de mercado e já criar as estruturas de não concorrentes. Né? Então, esses concorrentes que tentam entrar no mercado, eles já começam a ter algumas barreiras, porque você já foi pontuando os ambientes para que eles não entrem. O que a gente vê muito, como em startups, são pessoas jovens, né, de 20 e poucos anos e tal. O que eles têm de positivo e o que eles precisam aprender com os mais experientes nesse ambiente? Isso é uma coisa muito interessante, né? Nós falamos hoje que é muito importante você ter um equilíbrio entre as forças, entre os jovens e os mais experientes, né? As pessoas que têm muito mais know-how. E aí a gente fala em pessoas que têm pelo menos 20, 25 anos de mercado, né? Versus os jovens que têm muito menos. A partir do momento que você tem esse equilíbrio, a propensão a você realmente seguir em frente é muito maior, porque em alguns momentos você tem que ser arrojado, em alguns momentos você tem que ser ponderado. Então, quando você tem esse equilíbrio de forças, você consegue realmente construir um negócio com bastante estrutura, com bastante capilaridade, com bastante segurança. A hora que você é muito tradicional, você não vai ter o arrojo, né, do risco, de uma tomada de risco muito grande, como esses jovens têm, e quando o inverso é tão proporcional. Você toma um risco muito alto, né, com uma propensão de quebrar nesses números que são colocados no mercado, muito grande.
Então você tem um desequilíbrio todos os dois lados, você tem que ter um pouco de arrojo e um pouco de equilíbrio de tomada de decisão. Fundamental é ter o bom senso ali do mercado. Exatamente. E saber o time do mercado ali. Exatamente, né? Você tem que ter um pouco de molecada, né? Um pouco de molecagem com um pouco de senso de mercado. Agora, fala um pouco para a gente desse modelo de desaceleração. Esse modelo é único aqui no Brasil. Você estava me dizendo antes também que tem em Barcelona, na Espanha, e em Paris, na França. Isso. Né? Como é que está sendo esse... Você falou que o modelo que vocês têm aqui em São Paulo é muito parecido com o da França. Sim, né? O que vocês têm de igual, o que diferencia o mercado brasileiro de mercados europeus, como Espanha e França? O modelo francês é muito parecido com o nosso. Lá eles já são em 50 pessoas, 50 executivos, que são aí tanto executivos como já empreendedores de muito sucesso. Nós somos um número bem menor, hoje somos em 16, mas a forma de atuação é igual, é o mesmo formato de trazer governança para as startups e não aceleração. O da Espanha é mais ou menos... né? Ainda tem um pouquinho de aceleração, mas ele corre próximo ao nosso formato. Né? A diferença do francês para o nosso é que eles nasceram com um fundo de investimento de 50 milhões de euros, nós aqui não. A nossa função para ambos os lados, né? a gente mitiga o risco do investidor, né? E ajuda o empreendedor a entregar e ter para ele mesmo um negócio muito mais estruturado. As diferenças de mercado é que o nosso mercado é muito maior do que o mercado europeu, temos mais negócios aqui rodando, já o mercado europeu, para o mercado de startups, ele está muito mais suscetível, então você tem muito mais crédito no mercado. Né? Um exemplo muito claro disso é Portugal. Portugal hoje está com um volume de investimento muito alto em milhões de euros, sendo 1 para 1, como a gente fala, para 1 euro do governo tem 1 euro da iniciativa privada, com juros extremamente baixos. Se você vai fazer uma captação de investimento dentro de um banco, você tem menos de 3% ao ano. Os juros lá são bem mais baixos. Bem mais baixos, então você tem muito crédito. Né? O governo está apostando muito nisso como a própria aceleração da economia do país. Aqui a gente já tem vários problemas nessa tomada de crédito. Você tem uma CVM que impõe regras muito pesadas. De valores imobiliários. Então ela está impondo muitas regras muito restritivas. Isso faz com que os investidores fiquem mais receosos em investir, tenham que tomar alguns cuidados. Lá você tem algumas regras mais definidas que protegem o investidor. Aqui nem tanto. Muito pelo contrário, é uma tomada de risco muito grande. E aí que a gente entra também, onde nós estamos falando para o investidor, pode investir nessas startups, porque nós, quanto um board, quanto uma governança corporativa, estamos dizendo a você que é um bom negócio para você investir. Então a gente está realmente mitigando o risco desse investidor, porque a gente vai estar sempre ali no meio junto com ele e junto com o empreendedor nas tomadas de decisões mais estruturadas. O fato do mercado aqui no Brasil ser maior do que, por exemplo, na Europa, isso é bom, isso é ruim, isso tem mais oportunidades, os riscos são maiores, a gente tem mais startups aqui do que lá. Né? Eu queria que você elencasse mesmo esse mercado nosso aí, o que tem de único e de risco também. Sim, o risco aqui é um pouco maior, né? Porque a gente vê uma coisa boa, mas ao mesmo tempo muito perigosa. A gente tem uma economia nossa aí, né, um pouco balançada nos últimos tempos, então todo mundo sai, vou empreender. Nós falamos que assim, empreendedorismo está para todos, nem todos nós somos empreendedores, então aqui tem um risco muito grande. As pessoas não entendem ainda direito o que é empreender e pegam todas as suas economias e se atiram. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque o momento inicial, que a gente chama de bootstrap, que é o seu próprio dinheiro, ele, de novo, por você não ter gestão, não ter um bom conhecimento de causa, de como você cuida de um negócio, você pode acabar com todas as suas economias. A diferença da Europa, que eles já são mais, como você tem um crédito maior
e é o que a gente fala, fundo perdido. Então, se você quebrar com o dinheiro dos investidores, não tem problema, eles têm essa expectativa. Aqui a coisa já é um pouco mais complexa. Ter mais startups aqui é melhor do que a Europa. É melhor porque você tem muito mais capilaridade, muito mais oportunidade, e isso dá pelo tamanho que é o nosso país, né? Então a gente já tem vários grandes polos definidos de nascente de startups. Na Europa você tem o país em si, aqui a gente tem cidades, a gente tem alguns estados já bem claros e definidos, né? Lá não, você tem uma região um pouco menor. A contrapartida é que lá elas nascem mais estruturadas, com um mercado mais suscetível a seu desenvolvimento. Que conselho você dá para alguém que está resolvendo abrir ou que está nesse processo aí de entrada no mercado com uma startup? O que é preciso ter, né? Antes que seja feita uma intervenção que você tenha que mudar desde o contrato social, né? O que a pessoa tem que ter em mente para entrar nesse negócio, entrar nesse mercado e já começar bem estruturado, como, por exemplo, no mercado europeu que você estava falando? A primeira coisa que eu digo às pessoas é o seguinte: vai entender bem o que é isso. Você tem vários ambientes com workshops muito bons, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Não só em São Paulo, o interior de São Paulo está surpreendendo bastante, tem onde? coisas muito boas. Ribeirão Preto é um polo muito bom, Araraquara, outro lugar, São José do Rio Preto, a gente tem também Campinas, né? Você vai aqui para o Paraná, né? Maringá, Londrina, são polos muito fortes, Florianópolis, a mesma coisa. Então você tem locais, já isso está começando já a criar vários hubs, vários polos de desenvolvimento, onde você tem muitos workshops gratuitos que te explicam claramente o que é isso. Porque é uma coisa muito difícil, muito complexa. Eu falo que é um universo muito duro, ele é muito sozinho, porque você vai ter que tomar decisões sozinhos. Por mais que você tenha um time, tem horas que você tem que tomar decisão. E não tem jeito. E o investidor nem sempre está preparado para essa dureza e para essa solidão, né, de estar ali à frente do seu próprio negócio, que às vezes ele não teve não desenvolveu isso durante a vida. E nesse momento ele precisa desenvolver isso. Isso vem muito de cultura, né? A nossa cultura, nós não fomos criados para desenvolver negócios. Isso não faz parte da nossa cultura mesmo, não é nem questão de educação. É cultural, da nossa raiz. Então a gente tem que aprender isso. O europeu, por toda a história de Europa, né, de guerras, ele sempre pensou nisso no desenvolvimento do país. Então isso já é muito mais essência. Mas mais que o europeu, o americano está muito mais preparado que a gente, né? Sim. Isso para eles é normal lá, né? Isso é muito básico, Aqui é vergonha você se dar mal no empreendimento e falir ou ter que, né? É como se fosse proibido fazer isso. O americano já encara isso como uma coisa normal e como um processo de aprendizado, não é isso? Sim. O americano tem uma outra expectativa, né? Ele entende que ele pode quebrar, ele entende que a hora que ele quebra, ele aprendeu coisas bem fortes e que ele vai para o segundo negócio, ele vai muito forte, ele tem uma pegada muito forte para criar o segundo negócio, ele não para. É um país muito capitalista, né? Aqui a gente faz poupança, lá eles investem em bolsa, mas eles têm essa pegada de criar um negócio, eles são muito intensos nisso. Nós nem tanto, não temos muito isso, né? Então a lição que a gente tem que aprender com eles é perder esse medo, às vezes, de errar. Sim. Isso vale também para o investidor, que a pessoa que está fazendo o próprio negócio, que está fundando uma startup, isso vale para todo mundo. Vale sim. A gente tem que ser, como eu falo, destemido. Você tem que ir. Entenda que você pode não ser o líder da sua operação. E aí, como você traz isso para dentro? O brasileiro tem um lado diferente do americano e do europeu. O brasileiro é muito criativo. Então, a gente cria coisas muito inovadoras. Eles são pessoas de negócios estruturadas. Agora, se eu sou um criativo, eu não necessariamente eu sou o líder da operação. Aí eu preciso trazer alguém que faz isso para mim, que realmente vai abrir novas portas de negócio.
buscar, o que vocês estão propondo no fim das contas aí é buscar mesmo assessoria, buscar parceria ali, para que a pessoa entenda completamente o negócio, para que ela entenda o funcionamento, as diferentes nuances de um negócio, que não adianta ficar focado só no setor, mas que é preciso entender globalmente aquele negócio que a pessoa está gestando, ou mesmo para quem vai entrar também, que ela precisa ter uma mente mais aberta em relação a todo o processo do negócio, do gerenciamento e da relação com os funcionários, com os consumidores de uma maneira geral, não é isso? Sim, sim, nós ajudamos essas pessoas a entenderem o seu negócio, o seu mercado, as diversas oportunidades que aí podem gerar, né? E ao mesmo tempo você é um líder ou você precisa de um? Nem sempre alguns empreendedores têm a capacidade para ser o CEO da operação deles. E como ele traz essa competência para dentro da operação dele? Um trabalho que nós fazemos dentro da nossa operação, dentro do board, é também um aconselhamento, é todo um desenvolvimento também psicológico, não só de negócio. Isso a gente é muito tem uma importante. operação é muito importante, muito, muito importante. Porque é o momento que ele para, ele respira, ele põe a cara para fora da água e volta. As pessoas se apavoram na gestão de negócio, as pessoas entram em pânico, assim, muitas vezes. É muito comum, é muito comum. É muito comum entrar em pânico e começar a errar muito. Ou achar que está acertando e a hora que a gente mostra, falando, nossa. A gente tem alguns casos muito interessantes dentro da operação, onde o empreendedor não colocou todo mundo dentro do contrato social. A hora que a gente começou a mapear, falar, você já percebeu que você é o sócio minoritário? E ele não tinha percebido. E aí a gente voltou para trás, né? Como eu falei, a gente desacelerou essa estrutura dele, está montando outra estrutura para ele seguir em frente, sem parar o negócio. Uma coisa que nós fazemos ajudamos esses empreendedores a gerar negócios. Nós temos todos um network muito grande que a gente acaba abrindo grandes portas de grandes negócios para esses empreendedores. O que a gente tem aí quais as startups hoje, né? Quais são os assuntos principais que elas tratam? Quais são os nichos de mercado hoje? Né? E quais são as possibilidades futuras de novos nichos de mercados que as pessoas podem investir, por exemplo, numa startup? Olha, os mercados mais emergentes de uma maneira geral, global, nessa economia que a gente tem, que a gente fala de economia compartilhada, a educação está muito forte, saúde é o top, hoje o principal foco global é saúde, então o que a gente chama de healthcare, health tech. Porque as pessoas estão envelhecendo, precisam de mais também, cuidados. Você tem a questão do envelhecimento, você tem a questão das próprias doenças, você tem a questão de levar saúde para locais mais inóspitos, onde eu posso levar saúde para você que está aqui no Brasil e o seu médico na África do Sul. E ele, em tempo real, vê você fazendo um exame radiológico do lado de lá. E de lá ele já está diagnosticando o que você tem aqui, o tratamento que você vai fazer. Você falou em educação, a gente tem um déficit educacional imenso no Brasil, é um problema que não é só de um governo, é de vários governos, é um problema de décadas. Uhum. O que a gente tem de startup nessa área e que assuntos que vocês estão tratando? Assim? A gente tem várias startups na linha de educação. Por uma questão de mobilidade, e hoje a gente já tem 1.7 smartphone por pessoa no total da população. Mesmo isso ainda, no Brasil ou no mundo? Brasil, tá. Isso é Brasil, isso é número Brasil. Você ainda tem um pouco de deficiência na questão do sinal de internet, mas isso não impede que a cultura e a educação cheguem para essas pessoas. Você tem já muitos cursos online presenciais ao vivo, né? O que é isso? O professor estar com o aluno em tempo real ensinando ele. Então isso você tem uma capilaridade muito grande, não é um programa gravado, é um programa que o professor está aqui te dando a aula. Né, e você interagindo com ele. Acaba sendo uma educação à distância, mas aquilo está sendo ao vivo, não é nada gravado. Né? Então você pode perguntar e ele dá aula para uma série, para vários alunos de diferentes perfis em várias regiões do país. Completamente. Então, mas é uma interação menor. É uma interação, quando você tem muitos alunos, a sua chance de interação ela é diminuída um pouco também. Do que uma sala com 6 pessoas, por exemplo. É diferente, é diferente porque você tem, aí vem o lado tecnológico.
você tenha muito inteligência artificial interagindo com esse aluno. Porque como algumas perguntas passam a se tornar recorrentes, essa inteligência entende isso e começa a responder para o aluno e você nem percebe. Saiu uma pesquisa recente perguntando para as pessoas o que elas preferem ter na área de um negócio, na área de saque, né? Na hora que você fala com a empresa. De atendimento ao consumidor. De atendimento ao consumidor. Se elas preferem ter a interação de uma pessoa ou de uma inteligência artificial. A maioria falou de uma inteligência artificial. Sério? Eu prefiro uma pessoa, do outro lado. E aí? E muitas vezes, atualmente, a gente não percebe que é uma inteligência artificial que está do outro lado. Ela interage por votos com você e você nem percebe. A gente não percebe, às vezes, nos comentários lá, que a maioria dos comentários, numa notícia, é um robô, né? Que aquilo não é uma pessoa humana. A gente está entrando nessa área. O que a gente tem de novas oportunidades aí para as pessoas que querem abrir uma startup para empreender? Quais são os mercados aí proeminentes aí no futuro próximo? Os mercados realmente estão em alta, como eu falei, é saúde, educação, alimentação. Aí você tem muito mobilidade, e aí a mobilidade é todo tipo e forma de você fazer percursos curtos num tempo pequeno, com um custo, literalmente custo super baixo. E aí tipo patinete, bicicleta, skate. essas coisas todas. Então a gente está tendo isso porque como a população vem numa crescente muito grande, o transporte urbano não consegue atender. Então esses formatos diferenciados começam a ter uma capilaridade muito grande e atender muitas populações que às vezes ficavam desprovidas disso. Então e ao mesmo tempo você começa a tirar os carros de circulação dos centros nervosos, né? Você pega um centro de São Paulo, um centro do Rio, eles começam a sair, né? E isso você diminui um pouco o congestionamento, você diminui a poluição e você cria um hábito muito mais saudável entre as pessoas. E eu já vi de fazer reportagem, pessoas ali na Faria Lima, por exemplo, Centro Financeiro de São Paulo, né? Gente que vai para uma reunião na hora do almoço, que vai durante o dia em uma reunião, e pertinho, a 2, 3, 4, 5 quarteirões, a pessoa pega um patinete, entra, transita ali naquela ciclofaixa ali, ciclovia no meio, e vai, não precisa pegar carro, não precisa pegar transporte público, e resolve o problema ali mesmo, né? Isso que você está falando aí de transportes curtos. Exatamente, né? A gente vê bastante isso, né, em alguns centros mais nervosos, como Faria Lima, ali a Paulista, a própria Vila Olímpia, né, Berrini, que são áreas bastante nervosas de negócios e as pessoas fazendo muito isso, né? O pessoal de terno, gravata, indo para cima e para baixo de reunião para outra reunião, com a maior tranquilidade. Pelo que eu entendi, né, no contexto geral aí da sua análise, né, não adianta você correr, né, com o negócio, não adianta você passar por cima de determinados aspectos, né? Então é melhor você ir com calma, devagar, um passo de cada vez e não sair correndo na ânsia de empreender, né? Imagino que isso deve acontecer muito com os jovens, mas os mais velhos também devem ter essa dificuldade de entender o tempo certo ali da coisa, para que o negócio dê certo e para que as pessoas não entrem nessa estatística que a gente falou no começo do programa, né? Sim. Você acelerar a ideia é uma coisa, você acelerar o negócio é outra. Nós falamos o seguinte, que hoje, pelo advento dessa nova economia global, uma economia mais rápida, os processos eles começaram a se reduzir de tempo muito pela questão das tecnologias envolvidas. Mas eles existem e não podem ser ultrapassados. Você vai passar por eles de uma forma muito diferente, muito mais ágil, mas muito pensada, muito estruturada. Você não pode atropelar, você tem que continuar e você tem que passar por todas essas etapas. O que a gente vê é os caras passando por cima. Os jovens, porque querem criar escala muito rapidamente, e as pessoas mais maduras, porque acham que perdem tempo, então querem passar por isso também muito rápido, e não precisa. Não tem a menor necessidade disso. De novo, os processos são menores, mas eles existem, você não pode ultrapassá-los. Então detalha, eu sei que nada é receita de bolo nessa vida, mas detalha pra gente, se você puder, quais são os processos básicos
que toda empresa, toda startup deve passar por, né, e a partir disso ter que obedecer aquele, como se fosse um caminho mesmo a ser seguido? A primeira coisa é você entender o negócio que você quer desenvolver. Entenda um pouco esse mercado, tem muitos dados na internet, não é nada difícil de você observar. Observe as pessoas dos quais você quer impactar com esse negócio. Entendendo isso, você vai montar um plano de negócio. Não tenha problema que esse plano de negócio você não entenda muito bem. Monte. Desse plano de negócio, você vai ver quanto investimento você precisa para construir isso. E aí entender quanto de venda você tem que gerar para que isso se sustente. Nesse espaço, você tem que entender as estratégias de marketing e as estratégias de venda. Porque se você deixar isso para o final, você perdeu o fôlego, você morre. Porque a hora que você fez todos esses processos, você fala, agora eu vou olhar para o marketing, acabou o dinheiro que você está investindo próprio, não deu tempo de você gerar nenhuma venda e não dá tempo de você trazer capital, porque você não resiste mais do que 2, 3 meses. Não dá tempo de você trazer um investidor nesse espaço tão curto de tempo. Nesse momento inicial, os amigos e familiares são muito importantes, porque eles que vão trazer poucos dinheiros para investir no seu negócio num risco infinito. Mas não, pense bem estruturadamente isso. Você tem muita literatura hoje para você entender de uma maneira muito didática do momento que você entende que tem uma oportunidade, entender essa oportunidade, entender esse mercado, montar o plano de negócio. O plano de marketing começa desde esse momento, mesmo pequenininho, né, mesmo de pouquinho. A estratégia de vendas muito clara, porque aí também onde os empreendedores se perdem. Eu vou crescer, quanto? Que tamanho de mercado é esse? O grande erro também é que tamanho de mercado você quer atingir. Eles olham números muito grandes. Não se preocupe com isso. Comece com mercados pequenos, muito bem definidos e claros. Pequenos, mas fiéis. Mais fiéis. Né? Se são homens que usam gravatas listadas de paletó azul marinho. São 150 pessoas, fica tranquilo. Trabalhe muito bem essas 150. Que elas vão ser fiéis a você. Vão ser fiéis e você vai criar a escala do seu negócio. Tá certo, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de agradecer a presença do Ricardo Voltan. E o programa Empreende São Paulo de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!